A vida não é uma corrida. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu ritmo, cada um tem sua história. Se você gosta de assuntos sobre neurociência, mentalidade, desenvolvimento pessoal, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, já ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Vamos ao vídeo. Você já parou para pensar o quanto a nossa sociedade transforma tudo em alta performance? Ler, ouvir música, assistir uma série, um filme, tudo tem que estar em volta, tudo tem que girar em torno de produtividade. Ou seja, você ficar em casa, de bobeira, no ócio, sem fazer nada, é sinônimo de fraqueza. É sinônimo de que você não está produzindo, que você está estagnado, de que você parou a sua vida, que você precisa estar o tempo todo produzindo. Até as séries, filmes, podcasts, livros que você lê, precisa te ensinar alguma coisa. Porque caso contrário, você está perdendo tempo. Essa sociedade transforma tudo em performance, chegou até nas academias, principalmente nas academias. Hoje em dia não basta só ir para uma academia, treinar, cuidar da saúde do corpo. Você precisa performar. Você precisa mostrar sua rotina perfeita no Instagram, nos feeds, uma vida incrível de alimentação, de tudo. Parece que a gente precisa o tempo todo dessa validação externa para a gente se transformar na pessoa que a gente é. E para por aqui, que eu quero dizer a você algo muito importante nessa sociedade. A gente não pode nem deve ficar se comparando com os outros. Cada um tem sua vida, cada um tem seu ritmo, cada um tem seu estilo de vida. Então, nessa sociedade performática que eles querem transformar tudo em alta performance, a gente precisa entender algo muito importante. O nosso cérebro precisa de descanso, porque senão ele não consegue absorver todas as informações. Ele não precisa de tantos estímulos como é feito hoje em dia. A gente não para, parece pessoas máquinas, máquinas humanas o tempo todo a gente está produzindo, trabalhando, estudando e a gente não descansa um minuto. E quando descansa, a gente se sente culpado por estar descansando. Eu já caí nessa armadilha diversas vezes. Ao longo da minha carreira, eu me sentia muito culpada por estar sem fazer nada. Eu ficava me sentindo, eu preciso fazer alguma coisa. Eu trabalhava, eu estudava, eu corria para um lado e para o outro. E vivia cansada, exausta. Mas eu precisava estar o tempo todo performando, porque senão eu não ia me sentir útil, eu não ia me sentir viva. Se eu parasse um minuto do meu dia para assistir uma série, um filme, eu me sentia péssima. Eu ficava com a sensação de que eu não estava produzindo, que eu não estava performando. Então, até as séries que eu via era muito voltada à performance. Era o tempo todo buscando vídeos para performar, buscando soluções para melhorar minha produtividade. E isso é muito cansativo. Eu não estou dizendo a você que você não procure vídeos, que você não leia livros de autoajuda. O meu canal é justamente sobre desenvolvimento pessoal. Eu escrevo sobre isso. No podcast lá no Spotify eu falo sobre isso. Então, eu não estou falando sobre isso, eu estou falando também para momentos de descanso, momentos de lazer, momentos de viajar com os amigos, de ficar em off, de desligar o celular por algumas horas, de sair das telas, de curtir um pouco a vida lá fora. Existe vida além das redes sociais. De você ficar simplesmente sem fazer nada, no ócio criativo. Não significa que você tem que ficar o tempo todo produzindo, trabalhando, estudando. É muito cansativo para o seu cérebro. Daqui a alguns anos você não vai aguentar essa rotina. O que eu digo a você hoje é que você precisa parar de querer se auto-performar o tempo todo. A sociedade, ela vai exigir isso de você? Claro que vai exigir. Na minha carreira, por exemplo, quando eu trabalhava na área comercial, eu vivia o tempo todo performando. É uma área que você precisa estar o tempo todo performando. Se você não para um minuto, se você para um minuto, na verdade, você está sendo preguiçoso, desleixado, você está estagnado na carreira. Começam a te fazer comparações de que o fulano, ele produz mais, fulano é mais rápido, você está lenta, você está devagar. Começam a te dizer isso o tempo todo.
É que você se sente meio inadequada, você se sente meio fora do contexto, fora da realidade. Isso termina te afetando demais. E quando a gente está inserido em determinada situação, a gente quer performar para poder se juntar ao meio. É aquela regra básica do ambiente que você precisa estar alinhado ao ambiente que vive. Então, quando você vive num ambiente desse, você termina querendo performar o tempo todo. Mas isso é exaustivo, porque nos momentos de descanso é para descansar. No momento de trabalhar, a gente produz. As pessoas não querem saber disso. Hoje até coisas simples como ir para academia se tornou em alta performance, principalmente. E o mercado, que não é bobo nem nada, já percebeu essas mudanças, essas tendências de mercado e faz de tudo café performático. Vai surgindo várias outras coisas no mercado justamente para você performar, relógios, né, fones de ouvido, tudo em busca de performance. O quanto você vai performar mais do que o outro. Se você não performa, você está fora da sociedade, você está arriscado, você está estagnado, você está para trás. Porque a sociedade da alta performance ela vai fazer o tempo todo isso com você. O simples ato de você ler um livro precisa ser um livro de autoajuda, precisa te ensinar alguma coisa. Como se a vida fosse o tempo todo, você precisa estar aprendendo, aprendendo, evoluindo. E não existe um momento de descanso, não existe um momento de lazer. E o seu momento de lazer ele vai ser totalmente fora de contexto. Não é para você dormir, é para dormir pouco, porque se você dormir muito, você está perdendo tempo com sono. Ver o quanta bobagem a gente tem que ouvir nessa era atual. Como é que se diz que o sono é perda de tempo? Não é. O sono é necessidade biológica. Você precisa dormir, porque o sono ele vai te ajudar na concentração, vai te ajudar a ter uma vida muito mais significativa, vai te ajudar na concentração, no raciocínio. Se você dorme mal, você não produz. Essa história de que você dormir, não durma enquanto os outros dormem, é uma das. Eu quero saber quem foi que inventou isso. Sinceramente, gente, a sociedade da alta performance, ela chega a ser ridícula. Porque eu não estou jogando pedras, não. Você tem que ser obsessivo, você tem que correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Mas você precisa também descansar. Você não é uma máquina. Você não é igual ao fulano, nem ao ciclano. Você é único, eu sou única, somos únicos. A sociedade ela vai querer te encaixar, vai querer te colocar em padrões de que você tem que ser igual ao ciclano, porque o ciclano é mais rápido, o ciclano ganha mais dinheiro, o ciclano é mais performático. Esquece isso tudo, para de ficar se comparando. Se as pessoas quiserem fazer comparação, é problema delas. Não entra nesse jogo. O sistema ele quer fazer o tempo todo que você seja algo que eles querem te inserir em rótulos, em padrões inatingíveis. Não seja essa pessoa. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. A gente vai se aperfeiçoando com o tempo. A gente vai criando habilidades, a gente vai evoluindo. Claro que a sociedade não vai esperar você estar pronto. Mas aí, ó, você vai fazendo um degrau por degrau. Seu momento vai chegar. Você não precisa ficar olhando para o lado, querendo se comparar com o outro. Faz o teu trabalho. E quem não reconhecer o teu trabalho, ou reconhecer quem você é, isso eu não falo só de emprego, não, tá? Eu falo do contexto geral. Quem não reconhecer, é problema deles. Continua a tua luta. Mas não deixa que esses padrões de sociedades inatingíveis atinja a sua mente. Porque cada um tem a sua história, cada um tem seu ritmo de vida. E a gente precisa respeitar isso. A gente precisa respeitar o nosso próprio espaço. Descansar não é sinônimo de fraqueza. Descansar é sinônimo de força. É você dar ao seu cérebro estímulos positivos e não ficar o tempo todo trabalhando, estudando, trabalhando, estudando, trabalhando, estudando e você não para um minuto para descansar. Você não viaja, não precisa ter dinheiro. Ah, eu não viajo porque eu não tenho dinheiro. Tudo bem. Mas assim, você não descansa. Você não assiste uma série. Você não consegue assistir uma série e relaxar. Você não assiste um filme sem pensar em produtividade.
Você não lê um livro, um romance, uma ficção, uma crônica. Tudo tem que estar em volta de produtividade, de aprender alguma coisa diferente, de ser alguma coisa diferente. É isso que a sociedade vai fazer o tempo todo. Eu não estou criticando nada disso. Eu já caí nessa armadilha diversas vezes. Eu já me vi o tempo todo ouvindo podcast referente a algo sobre produtividade, como ser mais performática, como evoluir. Não estou criticando isso. A gente precisa evoluir todos os dias, mas a gente precisa descansar o nosso cérebro. Daqui a alguns anos ele vai entrar em colapso, ele não vai aguentar. Ele não vai aguentar essa rotina. Você precisa ter momentos de lazer. A vida ela vai ficando um fardo. A vida ela vai ficando muito exaustiva se você não dá descanso para o seu corpo e para o seu cérebro. Você precisa parar um minuto, dizer, vou ficar sem fazer nada hoje. Vou ficar em off, vou desligar o celular por algumas horas, vou ler um livro, vou assistir uma série boba, eu vou rir com os amigos. Existe vida após a tela. Você não precisa ficar o tempo todo querendo ser melhor, querendo performar, querendo validação externa. Porque no final das contas, é você com você. As pessoas elas podem até te aplaudir, mas e daí? E quando os aplausos for embora, é você com você. Você vai se sentir cansada, você vai se sentir exausta. Chegou um momento da minha carreira que eu estava com tanto dinheiro, mas eu não tinha coragem de sair. Eu não tinha coragem de ir para canto nenhum, porque eu não tinha forças físicas nem mentais para sair. Eu vivia o tempo todo trabalhando, produzindo. Eu não dizia não. Eu era aquela pessoa ao contrário do que eu sou hoje. Eu era aquela pessoa que queria o tempo todo mais, ser mais performática, ser mais produtiva, ser a primeiro lugar em tudo. Eu queria estar sempre me mostrando, eu queria sempre a validação, queria confetes, eu queria que as pessoas me reconhecessem. E no final das contas, estava eu sozinha, com dinheiro, cansada, exausta, com a mente fervendo. Não vale a pena. Eu não estou dizendo que o dinheiro não vale a pena. O dinheiro vale muito a pena. Sem dinheiro a gente não compra as coisas que a gente mais precisa. Não estou falando isso, entenda. Estou falando para que você pare um minuto da sua vida e reflita o quanto é importante o descanso na tua rotina. Coisas básicas do dia a dia que a gente vai deixando de fazer. A gente vai trabalhando, a gente vai estudando, a gente vai o tempo todo performando. E no final das contas, a gente não se dá conta de coisas mínimas. Sair com os amigos, brincar com o nosso cachorro, se você tiver filho, brincar com seus filhos, assistir uma série, ficar de boa em casa, de bobeira, colocar um pijama, ficar tranquilo, esquecer um minuto. As redes sociais são coisas simples que vai fazer uma grande mudança significativa na tua vida. Porque você não precisa estar o tempo todo correndo, correndo para um lado e para o outro, querendo mostrar para as pessoas o quanto você é incrível, o quanto você é a Mulher Maravilha, o quanto você é foda. Você não precisa disso. Você precisa de você. Você precisa de você bem. Porque a meta de tudo é você estar bem. A gente tem várias metas, a gente tem vários propósitos na nossa vida, mas o principal deles é você estar bem consigo mesmo. É você se olhar no espelho e dizer: eu estou bem. Eu estou bem e é isso que eu quero para minha vida. Viver o tempo todo buscando performance nessa corrida de ratos vai fazer você adoecer. Adoecer tanto fisicamente, mas principalmente mentalmente. Não faz isso com a tua vida. A vida não é performance o tempo todo. Quer correr atrás dos seus sonhos? Corre. Seja obcecado com os seus sonhos, mas aprenda também a parar um minuto. A gente precisa de pausas, a gente precisa de silêncio para poder o nosso cérebro absorver todas as informações. A gente não precisa de validação social, eu já falei inúmeras vezes aqui no vídeo. Você não precisa. Você só precisa de você. Você precisa continuar a sua jornada. Porque no final, se ninguém te aplaudir, é você que precisa se aplaudir.
No final das contas, se ninguém te validar, é você que diz assim: bora continuar. Você não precisa estar o tempo todo mostrando para o outro o quanto você é capaz. Você é capaz. Você precisa mostrar para você todos os dias, se olhar no espelho e dizer o quanto você é incrível. É você com você. Porque no final das contas não vai ter aplausos, não vai ter confetes, não vai ter ninguém. No final das contas, só é você com você mesmo. Então, a vida não é uma corrida que você vai chegar lá no pódio e vai performar e vai mostrar o quanto você é incrível. Você já é incrível. Não precisa você ficar nessa corrida. Você precisa entender uma das coisas mais importantes e básicas. Você precisa de descanso. O nosso cérebro não aguenta tanto estímulo. Para ele poder absorver todas as nossas informações que a gente vai tendo ao longo do dia, ele precisa de uma pausa, ele precisa de um respiro. Não faz isso com a sua saúde mental, nem física. Se cuida para que você tenha um ano incrível, maravilhoso. Você precisa de se cuidar. Descanse. Nem tudo é produtividade. Nem tudo é performance. A vida é muito mais do que isso.